Olá! No faixanobre.doc de hoje, um dos mais respeitados escritores brasileiros, o maranhense Odilo Costa Filho. Jornalista, cronista, novelista e poeta, Odilo chegou à Academia Brasileira de Letras em 69 e foi incluído entre os membros da Academia Internacional de Cultura Portuguesa. Nascido em São Luís, já na infância arriscava seus primeiros passos na poesia. Aos 16 anos parte para o Rio de Janeiro e é lá que ganha destaque no jornalismo, na política e na literatura. Da antologia dos poetas brasileiros contemporâneos, Manuel Bandeira considerou um poema de Odilo como um dos mais belos da poesia de língua portuguesa. Então, vamos conhecer melhor a trajetória desse ilustre maranhense no episódio Odilo Costa Filho, A Casa Aberta. Casas que tive na vida foram tantas. As casas da minha infância e a casa que mais amei, onde meus filhos brincaram, por onde primeiro andaram, com as próprias mãos derrubei. Não amei apenas uma, nem uma só preferi, com igual amor amei cada casa em que vivi. A primeira casa foi a da Rua da Paz, São Luís. Nela nascia em 1914 o primeiro filho homem de Maria Aurora e Odilo. Batizado com o nome do pai, passaria a assinar Odilo Costa, filho. Porque ele considerava que o nome dele era o mesmo nome do pai. Então, ele dizia que o filho era uma explicação, era um apêndice do nome. Ainda criança, Odilo deixa São Luís com a família e se muda para Teresina. Passa a infância atravessando de canoa o rio Parnaíba, entre a capital piauiense e Timon, no Maranhão, onde morava parte da família. Uma meninice vivida entre natureza e livros. Porque desde muito cedo, antes de escrever no Cidade Verde, que era o jornal de Teresina, antes de se envolver com os poetas, o Odilo já era, na redondeza, ou entre os conhecidos, considerado um menino que ia ser poeta. Ele tinha um lirismo, o Odilo. E aí o meu avô falava, isso eu apurei ouvindo as pessoas, não se forma um poeta, não se educa um poeta, o poeta nasce poeta. Adolescente, ele fez um jornalzinho chamado Cidade Verde, que nós não conhecemos, só temos notícia. Aos 16 anos, eles se mudaram para o Rio de Janeiro, para meu pai fazer faculdade de Direito. Era uma cidade mais amena, era uma cidade da Lapa, né? Que eles se encontravam na Lapa, bebiam, da boemia. É uma cidade do Jaime Ovalle, aquela história que tem coisas dele, de música e, ao mesmo tempo, uma cidade em convulsão, né? Porque tudo acontecia no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro era a caixa de ressonância política do país. O primeiro emprego dele, o Félix Pacheco, que vai dar. Ele vai ser agradecidíssimo ao Félix Pacheco pela vida toda. Em 1930, ele com 16 para 17 anos, novíssimo, chegando no Rio de Janeiro, cobrindo política, né? No Jornal do Comércio. Ao mesmo tempo em que se entrega ao ofício de jornalista, começa a se envolver em política. Em meados da década de 40, conhece e se torna o braço direito de Virgílio Melo Franco, opositor da ditadura de Vargas, e acompanha de perto a fundação da União Democrática Nacional. Seria sua mais importante, mas não única, incursão nos bastidores da política. Ele vai ter funções políticas, vai ter cargos de direção no jornalismo e ele tinha uma pureza e ingenuidade de poeta, como se a vida realmente pudesse ser bela. Solteiro e fazedor de amigos, o jovem poeta e jornalista frequentava os bares da Lapa e convivia com intelectuais no Rio de meados dos anos 30. Nessa época, estrearia na literatura, lançando 2 livros, Graça Aranha e Outros Ensaios, e livro de poemas de 35.
ambos agraciados pela Academia Brasileira de Letras. Mas a vida de escritor boêmio não duraria muito. Meu pai viu uma moça com porta-bandeira num desfile escolar. Teve uma paixão à primeira vista, disse, vou casar com essa moça. Ela era menina, tinha 16 anos. No primeiro momento foi muito resistente à corte. Depois acabou aceitando, noivaram, casaram, foram padrinhos do casamento deles. Tiveram as bênçãos de Ribeiro Couto, Manuel Bandeira e Carlos Drummond de Andrade. E essa bênção foi frutífera. Ela foi uma figura central na vida de meu pai, que tinha ela como único amor, realmente um exemplo de casal, um casal muito unido que eles formaram. Tive uma infância muito feliz, eu acho que parte da minha alegria de vida é dessa infância, e dessa infância que foi feita tanto por ele quanto por minha mãe, não é? Minha mãe era a presença permanente dentro de casa, mas os dois fizeram com que eu tivesse uma infância de sonho. Era uma pessoa para a família. É o amor da Nazaré aí, pela Nazaré, né, o centro de tudo. Mas ter os filhos, né, filhos deram luz à casa, ele diz aqui, né, ter os filhos, ter os netos, ouvir choro de criança, ele dizia, ouvir choro de criança em casa. Isso era para ele uma marca da vida, uma marca boa da vida. Ela vai ser muito importante porque ela vai realmente constituir essa casa. Meu pai, que tinha uma vida boêmia, vai passar a ter uma casa onde os amigos vão. É essa casa onde as pessoas vão se encontrar e vão estar. Para a felicidade de Odilo, a casa cada vez ficava menor para abrigar tanta gente. Teve com Nazaré 9 filhos: Maria, Odilinho, Pedro, Teresa, Virgílio, Maria Aurora, Antônia, Isaías e Manuel. Com a família morou em diferentes bairros do Rio até chegar a Santa Teresa, onde viveu os momentos mais felizes e também os mais duros de sua vida. Na minha casa a porta sempre esteve escancarada. Em Santa Teresa ela era literalmente aberta. Aqui, já quando nós nos mudamos de Santa Teresa, a porta era fechada, mas a gente abria a porta pelo lado de fora. Então, quem quisesse entrava a hora que quisesse. Porque essa casa era uma casa mágica, era uma casa que passava, além que ele criou lá os 8 filhos, era uma casa que passava todo mundo cheia de livros, entendeu? E com arte e com a poesia andando pela casa. Você sentia isso. Era o mundo da poesia, a casa do Odilo. Na casa do Odilo que eu conheci o Drummond, na casa do Odilo que eu conheci o Jorge Amado, na casa do Odilo que eu conheci o Guimarães Rosa, na casa do Odilo que eu conheci o Afonso Arinos, porque ele reunia sempre ele tinha no Rio de Janeiro, como grande jornalista, muitos amigos, dava sempre alguns jantares e nós estávamos sempre juntos. Ele não perguntava às pessoas em que elas acreditavam, como condição para que pudessem vir comer à sua mesa. De modo que muitas vezes se estranhava, né? Ô, Odilo, você recebeu aqui fulano, que é um sujeito de direita. Era como se ele dissesse, eu não peço atestado ideológico para os meus amigos. O sorriso largo dele, ele tinha um sorriso maravilhoso. E o abraçar que você mencionou, né? Ele era uma pessoa um pouquinho gordinha, e esse envolver do abraço e da gargalhada e da alegria de receber, de encontrar com um amigo, eu acho que eram marcos muito fortes na personalidade dele e na vida dele de todo dia, né? Chegai, senhora, e a vossa casa em festa como o jardim do mar rebenta em flores. O pátio
É miniatura da floresta. Há rosas mesmo pelos corredores. Que abundância nas matas e nos rios. Nossa quimera que frutificou em filhos, casa, rosa e coração. A poesia ficou de lado por um tempo. Era necessário sustentar a família numerosa. E Odilo cada vez mais se dedicava à vida nas redações. No Diário de Notícias, ele passa a exercer uma certa liderança no jornalismo do Rio. A partir daí, ele não vai mais deixar o jornalismo. Ele vai, né, do Jornal do Comércio, vai para outros jornais, até aquele movimento, vai também para o Diário de Notícias, né, vai ter um período na Tribuna da Imprensa, até chegar ao momento auge, que é do JB, e da reforma do JB, com a condessa, que é a Maurina, a condessa do JB. Meu pai começa convidando o Amílcar de Castro e uma pequena equipe para fazer um núcleo de redação. E desse núcleo vai surgir um jornal e vão surgir aí nomes que vão ser marcantes no jornalismo brasileiro, como Armando Nogueira, Hermano Alves, Araújo Neto. No Rio de Janeiro, principalmente, há uma grande discussão querendo tirar a glória do Odilo de ter feito a reforma do JB. Tem gente que diz que Eugênio de Freitas, tem gente que diz que é Ferreira Goulart ou Reinaldo Jardim, o suplemento dominical. Existe um grande debate sobre isso. Depois do Jornal do Brasil, meu pai foi dirigir uma revista chamada Senhor. Nessa revista, ele lança o Zé Guilherme Melchior, Rubem Fonseca, José Sarney. Dessa revista ele sai para dirigir uma revista que era um ícone do jornalismo brasileiro, mas que era de uma pessoa que era adversária política dele, que ele estava muito afastado há muito tempo, que era Chateaubriand. Lá ele faz uma revolução também no Cruzeiro. Ele leva o Ziraldo, que já tinha trabalhado com ele no Jornal do Brasil, para fazer a reforma gráfica do jornal, da revista. Eu me lembro muito do meu pai começando a discutir o projeto da Veja, por exemplo, em São Paulo. Nós moramos por um curto período em São Paulo. Na Veja, ele está na direção e como também no projeto de criação da Veja. Mas logo deu ciumada, não foi o período dele na Veja, no máximo de 5 anos, uma coisa assim. Em 1963, uma tragédia mudaria para sempre a vida daquela família. O assassinato de Odilinho, filho mais velho de Odilo. Aos 18 anos, foi morto em um assalto praticado por meninos de rua em Santa Teresa. O sobrado da Rua Áurea, a casa mais amada, acabou sendo vendido e derrubado anos depois. A gente vivia aqui um momento de tragédia muito grande para a nossa família, né? Meu irmão tinha sido assassinado, minha irmã, que era deficiente, tinha morrido pouco tempo depois do meu irmão. Com esses dois choques, meu pai tem um infarte e então os amigos se reúnem e promovem a nomeação dele para dito cultural em Portugal. A você poder sair da opressão, da presença da tragédia, da tristeza, do luto, e poder viver 2 anos num país onde você pode fazer novas relações, o sol é diferente, o vento é diferente, tudo é diferente. Eu acho que nos deu um alívio muito grande. Amor mais forte que a morte, guarda a casa derrubada como borboleta ou flor de lírio do brejo seca, num breviário guardada, e faz florir alegria na vida continuada, e constrói a nova casa que será também amada. Era um poeta. Significa, ele tinha posto na vida um olho de poeta. As coisas não eram banais, elas tinham uma dimensão que
do olhar para fora fazia verso para dentro. Mas, na verdade, ele estreou como poeta em 1935 e só voltou à poesia muitos anos depois, porque ele se comprometeu muito com a atividade jornalística, né? Era um homem que precisava ganhar a vida, uma família grande, de maneira que ele só voltou mesmo à poesia naquela época em que foi a Dito Cultural em Lisboa. E voltou com uma força realmente arrasadora. Ele não era só um grande poeta, ele tinha uma escrita literária de prosa extraordinária. Depois, mais velho, meu pai saiu das redações e eu me lembro muito assim da alegria dele de escrever crônicas. Ele curtia as crônicas com prazer de escolher o assunto da semana, não é? Quando essa crônica era semanal, de ter o humor daquela crônica. E também era muito interessante o seguinte, quando ele não tinha assunto, ele ficava envolvido em outras coisas e não aparecia para assunto, para crônica. Ele adorava publicar os poemas dele. Em 1967, deixa a casa lisboeta e volta com a família ao Rio de Janeiro, de onde não sairia mais. Na década de 70, toma posse na Academia Brasileira de Letras. Nessa época, o coração do poeta volta a falhar. Ele fez uma cirurgia cardíaca de implante de artéria mamária. Quando ele fez, os médicos estimaram a sobrevida dele de 4 anos, ele viveu 8. Eu acho que os últimos anos da vida dele foram marcados por essa vontade de continuar ativo, de continuar presente e de trabalhar o máximo que pudesse, já que ele sabia que ele tinha um tempo de vida limitado. Não é o último poema, tem um poema com esse título, né? Mas onde está prenunciada a morte que se aproximava e resenhada a vida. Esse foi um momento em que ele repassou a vida e não temeu a morte, mas sabia que ela vinha. De repente, eis-me em tudo tão tranquilo, como se a morte já tivesse vindo. Não me ocupa o amanhã para construí-lo, nem me lembra se o ontem não foi lindo. Da cinza não me queixo, pois foi brasa. Entre os livros não sofro solitário. Árvore e filhos deram luz à casa. Tive flores de irmãos no meu calvário. Sinto entre as sombras o invisível rio descer tão lento agora que a canoa para no susto antigo que a povoa. Nem alegria ou dor, calor ou frio. No mundo ponho uns olhos bons de avô. Foi a boca da noite que chegou. Em 20 de agosto de 1979, Odilo falece no Rio em decorrência de uma parada cardíaca. Não morreu como desejava, num sobrado de azulejos em São Luís, mas recebeu a morte com serenidade, da mesma forma com que havia encarado a vida. Muito difícil limitar, né, uma pessoa que viveu tão próxima, às vezes fora, para além dos limites tradicionais. Ele era sem nenhum exagero, sem nenhum transbordamento, sem nenhuma dramaticidade, né? Mas era um homem ilimitado, em certo sentido. Ele era um homem bom, que viu o lado bom das pessoas, viu o que existia de bom mais do que o que existia de ruim. Viu o que se podia fazer e não o que não se tinha feito. O que eu vou dizer pode ser uma coisa antiquada. A minha maior realização é a minha casa. É a minha família, é a minha gente, são os meus amigos. Eu sou a soma dos meus amigos. E a minha casa é uma casa assim, uma casa sentimental, pacífica, aberta. Adolescente era palmeira, escrevia de tranças, mas no mel do seu cabelo tá um mistério.
morava que de vê-lo a alma desesperada renascia. Era beleza, já não consigo mais. Eu só consegui decorar mesmo a primeira parte e essa última também, que pôs Nossa Senhora do Bom Parto, 9 bocas em torno da nossa mesa e uma sombra perene em nosso quarto. Mas não faz mal não saber de cor não, porque ele está todo dentro da minha alma.